sem mais delongas, né, Roberta? Já atrasamos aqui, ó. Não esqueça do like aqui, eu vou ficar pedindo para vocês nos ajudarem. Vamos ver se a gente consegue 2.000 likes aí hoje, tá bom? Rebeca, seja bem-vinda. Muito, muito, muito bem-vinda. Bom, deixa eu apresentar você formalmente, tá bom? Vamos lá? Vou te apresentar formalmente. A Rebeca ela escreveu pouco aqui, tá? Mas eu vou falar assim. É uma pessoa incrível, é uma professora, é professora de inglês há mais de 15 anos, com experiência em vários segmentos. Ela é coach de pontos fortes certificadas pela Gallup, ela é Google Trainer, ela é youtuber da editora Cambridge, ela é responsável pelo Quizzes no Brasil, e ela é consultora também de pontos fortes, tá bom? Então, aqui vão ficar os contatos da Rebeca, mas vocês vão se deliciar com essa palestra maravilhosa, que vai dar vários insights para vocês, professores. É uma questão de empoderamento, de se conhecer melhor e de conhecer também as pessoas que estão ao seu redor, incluindo seus alunos. Rebeca, o show é teu. Fica à vontade, qualquer coisa a gente vai selecionando as perguntas aqui, tá bom? Obrigada, Roberta. Gente, que frio na barriga, que responsabilidade. Vim aqui falar com tantos professores incríveis. Eu estava acompanhando a palestra da André, acompanhando o chat. Que delícia, que gostoso. Essa semana de tantos aprendizados, que gostoso a gente estar junto como professores, como educadores, como gestores, querendo aprender mais, querendo levar mais para os nossos alunos, querendo facilitar ainda mais o nosso trabalho e propiciar ainda mais a aprendizagem. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui. E eu não costumo fazer palestras só eu falando, tá? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra assim no YouTube, sem ter pessoas comigo. Então, Roberta, Marlon, Paulo, até a Emanuele aí, vou puxar vocês em alguns momentos para vocês me ajudarem nessa interação. Então, eu vou contar com a participação de vocês aí no chat, tá bom? Então, a primeira coisa é que eu vou falar sobre talentos e... Valeu, Érica! Falar sobre talentos e pontos fortes para uma sala de aula autêntica e uma educação inovadora. Então, vamos começar com uma interação bem gostosa. Se você sabe quais são os seus talentos, eu quero que você escreva "eu" no chat agora. Se você não tem certeza ou não sabe quais são os seus talentos, você escreve "eu não". Tá? Então, se você sabe quais são os seus talentos, escreve eu sei quais são os meus talentos. Se você não sabe quais são, ou você ainda tem dúvida do que é talento, o que será que é talento, você escreve eu não. Nossa, quantos eus, que legal, gente. Muita gente aí já conhece os seus talentos. Que legal. Se você não conhece, pode escrever eu não sei. Não sei o que é talento, não sei quais são os meus talentos. Eu até pouco tempo atrás, até uns 3, 4 anos atrás, se me perguntassem, eu ia ficar meio na dúvida. Não sei se eu conseguiria responder isso. Muito bom, pessoal. Olha, bastante interação aí, gostei. A gente vai manter essa interação aí ao longo da palestra. Então, a Roberta falou aí um pouquinho de mim, né? Eu também sou formada em relações públicas, então eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com os mais variados públicos. Fui coordenadora pedagógica, sou professora de inglês há mais de 15 anos, sou líder e coach de pontos fortes certificada pela Gallup. Essa é a coisa que eu mais amo falar hoje em dia, que é a Gallup é uma empresa americana especializada em People Analytics, que é o análise de pessoas, mais focada para o desenvolvimento de pessoas, tá? Talvez você já tenha visto o Instituto Gallup na época de pesquisas, de opinião, talvez você já tenha visto isso, mas hoje a Gallup trabalha com o desenvolvimento de pessoas. Então, eles são o maior instituto de pesquisa, o maior instituto de People Analytics do mundo, mas hoje voltado para desenvolvimento humano. Então, eu também vou começar com uma outra pergunta para vocês. Se você conhece o professor Bam 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 da sua escola.
Sabe quem é esse professor? Aquele professor que é amado por todos os alunos, que está sempre bem-humorado, que é feliz, que chega cantando, que vai para a sala de aula todo animado, que tem ótimos resultados, seja qual for a plataforma, a estratégia pedagógica que ele esteja utilizando, que é chamado para ser paraninfo. Imagino que vocês já devem ter visualizado uma pessoa nesse molde aí, né? Nesse Mestres da Moonshot, com certeza, né? E aí você fica observando aquela pessoa na escola, você fala, nossa, mas o que será que essa pessoa faz de diferente? Por que será que ela tem esses excelentes resultados? Por que será que ela gosta de dar aula? Que os alunos gostam dela? O que será que ela tem de diferente? Quando a gente pensa nisso, a resposta é que ela encontrou um jeito próprio de ensinar, sem seguir nenhum padrão pré-estabelecido. Uma coisa que sempre mexia muito comigo na escola era quererem colocar o professor dentro de uma caixinha, que o professor fosse, todos os professores fossem iguais, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que usar essa ferramenta, todo mundo tem que dar aula desse jeito, normalmente inspirado num professor que era destaque, que era um professor bambambam. E, na verdade, por que ele era um professor bambambam, né? Por que ele era esse professor de destaque? Porque ele descobriu o seu jeito próprio de ensinar. Então, para mim, não faz sentido eu copiar o que ele faz, né? Porque ele já usa os talentos dele em sala de aula. Eu preciso saber quais são os meus talentos. Então, nós somos todos professores, educadores, gestores, mas, acima de tudo, nós somos diferentes. Não tem ninguém aqui nessas mais de 2.000 pessoas que seja igual a outra pessoa. Nós somos diferentes. E a gente hoje vai entender que ser diferente é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. E quanto mais a gente aceitar quem a gente é, entender quem a gente é, melhores resultados a gente vai obter. Então, na nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre o que são talentos, vou explicar para vocês o que são talentos, vou explicar qual que é a diferença entre talentos e pontos fortes, vamos falar sobre como identificar os talentos, como que eu percebo, o que eu faço para eu saber quais são os meus talentos, para quem escreveu eu não aí no chat, gerenciando os pontos fracos, presta atenção nessa palavra aqui de gerenciar, e foco em pontos fortes, o que muda. Então, os nossos objetivos são descobrir o que nos torna únicos e como nos desenvolver. A gente vai começar agora com uma dinâmica aqui. Você pode escrever no chat, tá? Você pode se manifestar, a gente vai ver como que a gente é diferente. Aí, Roberta, Marlon, se vocês quiserem aparecer aqui, Paulo, para vocês se manifestarem, acho que vai ser interessante ver como que vocês três já são diferentes, né? Vocês 4 aí, junto com a Emanuele, como vocês são diferentes já. Então, essa brincadeira aqui é a brincadeira do manifeste-se, tá? Se a frase fizer sentido para você logo de cara, quem está aqui na câmera vai levantar a mãozinha, quem está no chat vai escrever eu, tá bom? Então, se isso fizer muito sentido para você, você vai escrever eu. Vamos lá, vamos ver como as pessoas são diferentes. Então, ó, manifeste-se. Se você conversa com pessoas no mercado, avião, fila do banco ou em qualquer lugar que vá. Olha eu aqui assim, ó. Eu tô em Fortaleza, eu fiz amizade com umas 15 pessoas essa semana, porque eu não consigo não conversar com as pessoas. Alguém escreveu eu. É muito, né? Demais. Manifeste-se se você faz uma lista de todas as coisas a serem feitas e segue. Não é só fazer a lista, o to-do list, não. É você fazer e ter que dar o checkzinho. Ixi, olha lá o Paulo. O Paulo acho que não é essa pessoa, né? Mas aí, ainda bem que você tem gente que é, Paulo. Isso que é importante. A gente é diferente, um complementa o outro. A Roberta e o Marlon são exatamente as pessoas da última potência. Maravilhoso. Manifeste-se se você percebe o que um aluno está sentindo antes mesmo dele dizer. Sabe quando você olha e fala, tá com uma carinha, acho que ele não tá bem, ou hoje ele tá muito feliz, ele não falou nada, mas você já percebeu, já viu que ele tá, o que ele tá sentindo naquele dia. Muito bom, muito bom. Mais ou menos, Marlon? Mais ou menos. Esse aqui não é uma habilidade minha. A minha filha tem isso, eu não tenho, e ela me cobra que eu tenho. E eu falo para ela, eu não consigo. Você tem que me falar o que você está sentindo, porque eu não sei interpretar isso.
Se você gosta e precisa de um planejamento de aula detalhado. Se você gosta, eu gosto daquele plano de aula detalhado, eu gosto. Ou você gosta de improvisar. Eu vou no improviso ali, show de bola. Manifeste-se se você consegue improvisar em situações desafiadoras. Você consegue improvisar, olha, muito bom. Se você consegue improvisar em situações desafiadoras. Sabe assim, deu um pepino lá, chama o fulano que ele consegue resolver. Essa é essa pessoa naturalmente. Manifeste-se assim que termina a aula, você faz todos os lançamentos no diário de classe. Deixa tudo em dia ali. Você faz todos os lançamentos, tudo que precisa fazer, ou você, assim como eu, deixa para o último dia. Se eu tiver que fazer até meia-noite tal dia, eu faço naquele último dia ali. Ou então, se você termina a aula, já lança lá tudo bonitinho. Maravilha! Estou gostando de ver a interação do pessoal no chat. Se você enxerga as características únicas de cada aluno, você vê cada aluno como um serzinho único, você enxerga as características deles, você sabe o que um gosta, o que ele não gosta, qual que é o melhor jeito dele aprender, se ele está com dúvida, se ele não está. Sabe assim? Você tem aquele olhar para cada aluno dentro da sua sala individualmente. Você sabe o nome, sabe quem é a mãe, sabe quem. Todas as características. Muito bom. E manifeste se você conversa tanto na hora do intervalo que você esquece até de comer. Quantas vezes eu não fui para a sala de aula com fome porque eu fiquei conversando? E aí, cadê? Ai, gente. Esquecer de comer também não, né, Rebeca? Aí não, né? Mas é mais forte que eu, Marlon. Me alimentava mais a conversa do que o lanche. Impressionante. Muito bem. Valeu, obrigado, Roberta, Marlon, a Emanuele, Paulo. Gostei de fazer essa interação aqui com vocês e de ouvir vocês um pouquinho mais no chat, ver um pouquinho mais no chat. E o que eu vou falar para você é que tudo que a gente falou agora são talentos. Sim, você naturalmente falar com pessoas que você não conhece, isso é um talento. Você conseguir improvisar em situações inusitadas é um talento. Mas espera aí, o que será que são talentos? Que afinal é talento? Segundo a Gallup, a Gallup dos Estados Unidos, que é especialista em análise de pessoas, de dados de pessoas, de pesquisa, talento é um padrão natural e recorrente, ou seja, não é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que é natural nossa e que acontece com frequência, de sentimento, pensamento e comportamento. Então, é a forma como a gente sente o mundo, como a gente interpreta nos nossos pensamentos e a forma como a gente age. E ela pode ser aplicada de uma maneira produtiva. Então, você fala assim, nossa, Rebeca, mas falar tanto que esquece de comer na hora do intervalo, isso é um talento? Ele pode ser um talento? Ali, naquele momento, falar um monte ali, talvez não. Mas para dar uma palestra, para dar uma aula, para exemplificar com exemplos ricos, com histórias, pode ser usado de uma maneira produtiva. Então, os nossos talentos são padrões naturais e recorrentes de sentimento, pensamento e comportamento. É a forma como a gente enxerga o mundo através das nossas lentes, tá? E ela pode ser usada de uma maneira produtiva. Mas a gente tem dificuldade de falar sobre os nossos talentos, de identificar quais são os nossos talentos. Não é só você, não, tá? Se eu falar para você, escreve aí 10 talentos que você tem, provavelmente ali no quarto, no quinto, você já vai dar uma engasgada. Por quê? Porque a gente está imerso há milhares de anos numa cultura do déficit. O que é a cultura do déficit? A cultura do déficit é o foco naquilo que falta, é o foco naquilo que eu não tenho, é o foco na fraqueza. Mas por que será que a gente tem essa cultura que está enraizada na nossa humanidade? Porque lá atrás, quando éramos seres selvagens, vivíamos aí na caverna ou em guerras, muito, muito lá atrás, na pré-história aí,
Se a gente não focasse na fraqueza, a gente morria. Então, assim, se eu não corresse rapidamente, o bicho ia me pegar e eu ia morrer. Se eu não soubesse caçar, eu não ia ter alimento e eu ia morrer. Se eu não soubesse lutar, eu não ia conseguir defender minha família e eu podia morrer e perder a minha família. Então, a gente foi naturalmente, no nosso desenvolvimento biológico, conduzido a focar na fraqueza. Só que o que acontece hoje? Eu não vou morrer se eu não focar nas minhas fraquezas. Se eu não correr muito bem, eu não vou morrer. Se eu não for aquela pessoa que fala naturalmente com pessoas estranhas, eu não vou morrer. Só que a gente tem isso enraizado. Então, olha essas frases aí que estão na tela, vê se isso soa familiar para vocês, né? Alguém chega e fala, ah, não, você tem que fazer igual a mim. Então, porque o jeito que eu faço é certo, o jeito que você faz é errado. Ou então, ah, você é muito ruim nisso, você precisa melhorar. Às vezes você vai fazer reunião com o seu coordenador, com algum gestor seu, e ele fala, nossa, isso aqui, você é péssimo, isso aqui é muito ruim, você precisa melhorar nisso. E não fala nada daquilo que você faz bem, não fala nada daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você é naturalmente bom. Ou então você fala, ah, eu tenho vários defeitos, mas acho que nenhum talento. Nossa, para a gente falar de defeito é rapidinho, a gente faz uma lista gigantesca. Ou então alguém fala assim, ai, nisso você já é bom, ó, isso aí nem precisa focar nisso. Foca nas suas fraquezas, foca na fraqueza. E aí a gente pensa, ai, eu queria ser tão parecida com a fulano ou com o fulano, com aquela pessoa, porque ele se dá tão bem na sala de aula, eu queria ser mais como aquela pessoa. A gente não consegue ver valor naquilo que a gente é. Isso é a realidade aonde a gente estava imerso. Até na década de 50 surgir o Donald Clifton. O Don Clifton era um psicólogo de formação. Ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial e ele voltou falando, eu não quero mais saber de desgraça, de guerra, de sangueira. Eu quero fazer alguma coisa boa para a humanidade. Eu quero deixar alguma coisa boa para a humanidade. Então, ele é considerado o pai da psicologia dos pontos fortes, que a gente já vai falar já já, e ele é considerado o avô da psicologia positiva. Sim, essa mesma do seu projeto socioemocional, do seu programa socioemocional, que trabalha com a questão das emoções na sala de aula, que trabalha com a mentalidade de crescimento, tudo isso, ele foi o precursor disso tudo lá atrás, lá na década de 50, com uma pergunta extremamente importante. A pergunta que ele fez foi: o que irá acontecer quando a gente começar a pensar sobre o que está certo com as pessoas, ao invés da gente se fixar com o que está errado com elas? Então, até aquele momento, se você pegasse um livro de psicologia clínica, ia ter só os problemas das pessoas. Então, era síndrome disso, era transtorno daquilo, eram só os problemas que eram gerados pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro. E ele falou, mas o que será que acontece se a gente começar a pensar no que está certo com as pessoas? Será que faria alguma diferença? E ele era professor da Universidade de Nebraska e, de repente, caiu no colo dele uma pesquisa que foi encomendada pelo governo do estado para medir a velocidade com que as pessoas liam. Então, eles fizeram um grupo de estudos de universitários, isso tudo é cientificamente comprovado, essa pesquisa, ela foi um estudo científico mesmo. Eles pegaram 3.000 alunos e eles mediram a velocidade com que essas pessoas conseguiam ler, esses alunos universitários. Na média, a maioria conseguia ler 90 palavras por minuto. E um grupo mais seleto conseguia ler 350 palavras por minuto. Só aí o Donald Clifton falou, aí tem coisa, porque já tem uma diferença muito grande. E aí o governo do estado falou, beleza, agora a gente vai dar para vocês um curso de leitura dinâmica para ver se esse índice melhora. Vamos ver se a gente consegue fazer as pessoas lerem mais rápido. E aí eles deram um curso de leitura dinâmica. Quem lia 90 palavras por minuto passou a ler 150 palavras por minuto. Olha que ganho! Com o curso de leitura dinâmica, eles quase dobraram a capacidade deles de leitura. E quem lia 350 palavras por minuto?
que você acha, Paulo? Quantas palavras as pessoas passaram a ler depois do curso de leitura dinâmica? Elas já liam 350. Eu vou olhar Você acha? chute mesmo, porque eu não conheço a pesquisa. Eu acho que ficou muito próximo. Meu chute é que ficou muito próximo do que já estava. Já estava muito alto, né? 350 palavras por minuto já estava muito alto. O que vocês acham? Pessoal, aí do chat, pode chutar aí um número. O que vocês acham? O Paulo acho que vai ficar ali, porque já era muito absurdo, né? 350 palavras por minuto. O que significa isso? Quer dizer que eles conseguiam entender, porque quem lê rápido, né? Não precisa ler todas as palavras, mas ele consegue processar e entender isso. Tem várias técnicas. Olha lá, 780. Muito bem. Aumentou um pouco mais, 460, 500. Muito bem, ó, o pessoal está chutando aí, mas ficou ali perto, né? Gente, quem lia 350 palavras por minuto e teve o curso de leitura dinâmica passou a ler 2.900 palavras por minuto. Essa cara do Paulo é impagável, realmente, né? Meu Deus, imagino que essa deve ter sido a cara do Donald Clifton. Obrigado, Paulo. Deve ter sido a cara do Donald Clifton, de gente, que absurdo, 2.900 palavras por minuto. Para o governo do Nebraska, eles falaram, beleza, todo mundo melhorou, quase dobrou, mas para o Donald Clifton falou, aí tem um negócio que é onde eu queria chegar. Porque quando você está aqui, né? Quando você está aqui entre a média, você consegue melhorar um pouquinho. Mas quando você vai aonde você já é naturalmente bom, o seu crescimento é enorme, o seu crescimento é exponencial. E aí ele começou a estudar mais isso, ele começou a mapear mais essas características que as pessoas tinham naturalmente, que elas poderiam ser desenvolvidas. Mas vamos ver, na prática, como é que funciona isso. Vou trazer de volta aqui todo mundo, pode voltar, pegue um papel e uma caneta, você vai precisar agora de um papel e uma caneta, e você vai escrever o seu nome completo, tá? Escreve o seu nome completo com a sua mão dominante. Como a gente está com o chat aqui, eu vou escrever também, tá? Então, você vai escrever o seu nome completo com a sua mão dominante, certo? A hora que você terminar, você vai escrever com a sua mão contrária. Eu sou destra, então, no caso, eu vou escrever com a esquerda, tá? Com a canhota. Então, escreva o seu nome completo. Meu Deus do céu. Com a sua mão contrária. Completo é muito grande, Rebeca, não vai dar. Eu já escrevi. É que a pessoa pode roubar, assim, ó, gastando mais tempo. Pronto. E aí, gente, mostra para mim. Mostra aí na câmera como que ficou os dois. Olha só, olha lá. Olha lá. Olha, gente, olha isso aqui. Olha a diferença. É muita diferença. Então, ó. Marlon, qual você escreveu mais rápido? Sem sombra de dúvida, com a mão dominante. No meu caso, a direita, né? A esquerda foi sofrível. Roberta, qual que foi mais fácil? A direita? A direita, a mão dominante. Paulo, qual que demandou mais energia? Qual que precisou esforçar mais? Esquerda, porque eu sou destro, então é assim. A contrária. Como que não vai? Não vai. E aí, se eu desse um curso para vocês que está na moda de hand lettering, que é a caligrafia moderna, né? Para qual mão faria mais sentido? Para dominante ou para contrária? Para dominante. Claro, dominante. Para dominante, exatamente. Só que o que a gente faz a vida inteira? A gente está lá tentando melhorar a contrária. Então, alguma coisa que eu não sou bom, que demanda uma baita de uma energia, eu estou lá investindo e eu vou um dia escrever tão bem quanto a minha mão dominante? Peraí, Rebeca, peraí. Só para reforçar. Então, olha o que a Rebeca está dizendo. Eu tenho mais facilidade de escrever com a direita. Se eu for escrever com a esquerda, eu vou demorar muito mais tempo, eu vou jogar muito mais energia, vai ser muito mais difícil. Ela está me dizendo o seguinte: se eu for escolher um curso para fazer, para escrever com mais facilidade, para ficar uma caligrafia melhor, eu devo investir aonde?
na minha mão que eu tenho mais facilidade, porque essa é uma competência que eu tenho já, né? Porque se eu jogar energia naquela que eu tenho mais dificuldade, eu vou jogar uma energia gigantesca e provavelmente não vou chegar na mão dominante, que é a direita. Então, só queria reforçar isso aqui. Exatamente. A gente vai falar aquela palavra bem feia, né? A gente vai ficar no máximo medíocre, mediano, ali na média. Você não se destaca, você não consegue evoluir, porque gasta tanta energia, te drena tanto que você vai ficar ali no máximo próximo do que é da sua mão dominante. E você não desenvolveu a sua mão dominante. Então, a vida inteira a gente focou nas nossas fraquezas. Poucas pessoas, né, focam nas suas forças desde sempre. Então, olha que importante isso aqui. Focar naquilo que nós não somos bons, naquilo que demanda energia, naquilo que faz a gente ficar exausto, nas nossas fraquezas, aquilo que impede a gente de ter sucesso, exige muito esforço e apenas nos impede de fracassar. Focar nas fraquezas nos impede de fracassar. Agora, quando a gente foca nos nossos pontos fortes, é aí que a gente alcança a excelência. Então, essa é uma mensagem que eu quero que fique gravado para você levar para esse ano letivo de 2023. Quando vier alguém falar para você, você precisa melhorar nisso, eu falo, não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer outra coisa, eu quero melhorar na coisa que eu já faço bem, porque eu quero fazer muito bem. Eu quero desenvolver aquilo que eu já faço bem. Então, qual é a diferença entre o talento e o ponto forte? Como a gente falou lá no começo, o talento é o nosso padrão natural, recorrente, sentimento, pensamento e comportamento. Vocês nem precisaram pensar para responder lá no comecinho aquela dinâmica do manifeste-se, de que aquelas características eram de vocês, fazia parte de quem vocês são. Mas o ponto forte, o que ele é? Ele é a capacidade de produzir consistentemente, não é só uma vez, não, é consistentemente um resultado positivo por meio do desempenho quase perfeito em uma tarefa específica. Então, assim, se você respondeu que você é bom em situações que você precisa improvisar, se você focar nesse talento, você transformar ele num ponto forte, quer dizer que toda vez que você precisar improvisar, você vai ter sucesso. Se você tem facilidade ali de identificar o que os alunos estão sentindo, se você desenvolver esse talento, você quase que sempre vai saber exatamente ali sentir o ambiente, trazer essa consciência emocional para os seus alunos, para os seus colegas professores. Então, o ponto forte, ele é o talento desenvolvido. Como assim, Rebeca? O que eu faço? O que eu preciso fazer com o talento? Eu preciso investir nesse talento. Como que eu invisto nesse talento? Primeiro, você precisa saber qual ele é. Então, a primeira coisa é identificar. Segundo, você vai agregar habilidades e conhecimento que façam sentido para esse talento, para você transformar ele num ponto forte. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tenho talentos de comunicação. Eu naturalmente gosto de conversar, eu tenho facilidade de transformar pensamentos em palavras. Eu tenho talentos de comunicação, é o meu segundo tema de talento dominante. Mas eu fui chamada para apresentar um evento da Cambridge Brasil. E quando eu fui chamada, eu falei, beleza, vai ser um webinar, tá tudo certo, vai ser online. Eles falaram, não, a gente quer que você venha para São Paulo e que você apresente este evento num formato de talk show. Eu falei, eu sou professora, eu gravo vídeo para Cambridge, mas eu não sou uma apresentadora. Eu falei, eu preciso agregar algum conhecimento, alguma técnica aos meus talentos de comunicação. Então, eu fui fazer uma mentoria de oratória. Quando eu fiz essa mentoria de oratória, eu fui atrás de uma consultora de oratória, que é fantástica, ela foi jornalista por muitos anos, foi repórter, ela tem uma consultoria fantástica. Ela falou assim, mas você já se comunica bem. Por que você quer fazer uma mentoria de oratória? Eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero ser a melhor comunicadora. Eu quero pegar aquilo que eu já tenho de bom e eu quero melhorar isso. Eu não tenho técnica para ler teleprompter, para improvisar na frente da câmera, enfim, essas interações com os palestrantes. Aí ela, tá bom, agora eu estou entendendo. E ela agregou técnica para mim. Então, isso é você investir no seu talento. Imagina se eu falasse, não, eu já falo bem, eu vou focar em fazer planilha, que eu não faço bem, que eu detesto.
E não ia me agregar em nada para esse evento. Então, é você investir nesse talento para você transformar ele em ponto forte. Pensa assim, ó, o talento, ele é o potencial, é aquilo que você já tem natural. O ponto forte é a realidade, ele é aquilo que a gente consegue enxergar. O talento é a teoria, o ponto forte é a prática, é o que você faz com aquilo que você já tem. O talento é quem a gente é o nosso ser. E o ponto forte é o fazer, o que eu faço com esse talento. Então, pode ser que eu não seja boa para fazer planilhas, mas eu sou boa para fazer lista e cumprir aquilo que eu coloquei na lista. Então, se eu colocar na minha lista que eu preciso fazer a planilha de controle financeiro da minha casa, eu vou fazer, porque está na minha lista. Então, eu peguei um outro talento meu para fazer uma coisa que eu naturalmente não teria vontade de fazer. O talento, ele é a semente. Então, e o ponto forte é o fruto. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma semente de maçã. Se eu não fizer nada com essa semente, o que vai acontecer? Eu vou ficar segurando ela aqui, se eu deixar ela em cima da minha mesa. Não vai acontecer absolutamente nada. Mas se eu plantar essa semente, se eu deixá-la com exposição ao sol, se eu regar, se eu cultivar ela, em algum momento ela vai me dar um fruto. Então, o talento é a semente, é o ponto de partida e o ponto forte é o fruto, certo? Mas, para a gente perceber os nossos talentos, é meio complicado. O que eu vou fazer agora, Rebeca? Eu vou ter que ficar percebendo todos os meus comportamentos? O que eu vou fazer agora? Qual que é a dificuldade da gente perceber? Existe um provérbio chinês que fala que o último que percebe a água é o peixe. Se você chegar no mar, no rio, e falar para o peixe assim, ó, e o peixe pudesse responder, você fala assim, e aí, peixe, como é que tá a água? Aí o peixe olharia para você e falaria, água? O que é água? Por quê? Porque o peixe sempre esteve imerso na água. E aí, em algum momento, ele não percebeu que aquilo ali era água. Então, os nossos talentos, como a gente já tem eles desde pequenininho, né? Segundo os estudos da Gallup, a gente já nasce com uma predisposição e a gente desenvolve eles na nossa infância, a gente já está acostumado com eles. Então, para a gente, todo mundo é assim. Mas, gente, todo mundo é assim, isso é natural para todo mundo. Vocês viram aqui, só naquela brincadeira do Manifeste, aqui entre os três já foi muito diferente como eles se manifestaram. No chat, você pode perceber, ninguém se manifestou igual a você em todos eles. Então, não é todo mundo que faz isso, é só você que faz isso. Então, o que a Gallup fez durante 50 anos? Eles começaram a mapear esses comportamentos naturais e recorrentes de sentimento, pensamento, comportamento, né, esses padrões, e eles chegaram num teste chamado Clifton Strengths, tá? Que mapeia os seus talentos dominantes. São 34 temas de talento possíveis e você vai ter um relatório dos seus 5 principais temas de talento dominantes. Por quê? Todo mundo tem esses 34 temas de talento, mas a gente tem eles em ordens diferentes. Então, lembra que eu falei? Todo mundo tem mão direita, mão esquerda, a gente tem pé direito e pé esquerdo. Mas será que faz sentido para eu escrever o meu nome com o meu pé esquerdo? Ou faz mais sentido eu escrever com a minha mão direita, que é a minha mão dominante? Então, todo mundo tem, só que a gente tem eles em ordens diferentes. E a probabilidade de uma pessoa ter um top 5 igual ao seu, na mesma ordem, porque isso faz diferença também, é 1 em 33 milhões. Ou seja, é muito raro que alguém tenha o mesmo top 5 que você. Vou mais, do 1 ao 10, que já assim, você tem influências aí desses talentos nos seus talentos dominantes, é 1 em 700 mil vezes a população da Terra. Ou seja, nunca houve, nem nunca existirá alguém igual a você. Então, essa é a beleza da gente começar a enxergar os nossos talentos, enxergar as nossas lentes. Existem outros testes, eu não estou tirando a credibilidade dos outros, tem o Via Character, tem o DISC, tem outros talentos que são válidos também, outros testes que são válidos também. Mas por que eu amo o Clifton Strengths? Porque ele te dá um relatório personalizado. Ninguém no mundo vai ter um relatório igual ao seu,
tá? Ah, Rebeca, então quer dizer que agora a gente só vai focar em ponto forte, então. Esquece os pontos fracos, a gente vai ignorar os pontos fracos, não vamos mais falar dos pontos fracos. Não. A gente aqui vai parar de focar nos nossos pontos fracos. Saber, conhecer os seus pontos fracos, saber aquilo que você não domina, é tão importante quanto saber as suas forças. Agora, a questão é a gente não focar nas nossas fraquezas, mas a gente gerenciá-la com os nossos pontos fortes. Presta atenção nessa palavra aqui, gerenciá-las com os nossos pontos fortes, tá bom? Por quê? Porque a gente é acostumado, né, por conta da cultura do déficit, em focar nas nossas fraquezas. Mas a gente vai agora pensar em como que a gente gerencia os pontos fortes, as fraquezas com os pontos fortes. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, de uma pessoa que talvez vocês conheçam, e para dar esse exemplo do que é gerenciar fraqueza com ponto forte, tá bom? Conforme vocês forem vendo no vídeo aí, se você identificar, pode escrever no chat aí quem é essa pessoa do vídeo. Vamos assistir, é rapidinho. Safa Paul ist der Schnellste auf den Blöcken. Jetzt kommt er. Und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. Ein Wahnsinn. E aí, olá, o pessoal já matou de cara já, né? É o nosso amigo Usain Bolt. Usain Bolt, ele é o cara mais rápido do mundo, ele quebrou o recorde nos 100 metros, e ele, esse é o vídeo dele quebrando o recorde, mas a minha pergunta, agora eu vou chamar Roberta, Marlon e Paulo aqui de novo, para vocês me ajudarem. O Usain Bolt, ele tem o perfil de um corredor de metros? O que vocês acham? A sensação que eu tenho é que ele é grande demais, né, para isso. Mas eu não tenho certeza na minha resposta aqui, eu estou chutando, né? Se eu normalmente eles não são tão altos, né? É. Porque o que é importante nos 100 metros rasos? Agilidade, né? É a velocidade daquele tiro inicial. Exatamente. Mas ele parece que, porque ele é mais alto ali, ele pode ser mais pesado, né? Pode ser mais difícil para ele dar. E aí, mas como é que ele chegou a ser o homem mais forte do mundo? Acredite se quiser, ele contou pra gente. Eu vou passar um outro vídeo dele contando. Presta atenção em como que ele gerenciou as fraquezas com os pontos fortes dele. Vamos lá. To get where I am today, I had to reinvent the way people look at sprinters. I had to take everything I've learned and give it my own spin. One day someone told me it would be aerodynamically impossible to be the fastest man alive because of my height. Impossible? No way. You know what? I've changed the game. If you're running right next to me, I'll all the way in the back. I don't care. When I get down to the last 10 meters, you won't catch me. I'm the one. E aí, ele contou tudo, né? Ele falou tudo. Gente, Rebeca, obrigada, viu? Rebeca, conta para todo mundo o que estava escrito no vídeo, porque deu umas travadinhas. Ah, tá bom. Tá. Bom, ele falou aqui, pessoal, que ele... falaram para ele que ele não poderia correr esses 100 metros porque ele era muito alto. Então, o Marlon matou a charada em cima ali, né? E ele falou o quê? Eu tive que reinventar o jogo. Ele teve que reinventar o jogo. Que jogo? Da corrida de 100 metros. Então, ele fala, quando eu chego nos últimos 10 metros, ninguém me pega. Então, a fraqueza do Usain Bolt é realmente o tiro inicial ali, porque ele é mais pesado, ele tem um tiro mais devagar do que as outras pessoas que são mais baixinhas ali, são fortes, mas elas têm um tiro mais rápido. E numa outra entrevista, ele falou que ele gosta de não ser o último, que ele só se preocupa em não ser o último na largada, porque aí não dá tempo de recuperar.
Mas aí o que ele usa? As pernas grandes e fortes dele para dar aquela arrancada no final. Então ele fala, nos últimos 10 metros ninguém me pega, porque ninguém tem uma perna do tamanho da que ele tem. Agora, eu pergunto para vocês acham que ele passa mais tempo praticando o tiro inicial ou esses últimos 10 metros aí, onde ele dá essa arrancada final, né? Então, ele aprendeu a gerenciar a fraqueza dele com os pontos fortes dele. Se ele tivesse, primeiro, falaram para ele que ele não podia correr isso. Ele falou, tá bom, não posso correr porque eu sou muito alto. Ele já podia ter parado aí. Ou se alguém tivesse, o técnico dele tivesse falado, não, você vai correr, você vai treinar só o tiro inicial até você ficar bom. O que ele teria ficado? Mediano. E ele não teria aprendido esse arranque no final usando as pernas dele, o tamanho dele, o que ele tem de naturalmente bom. Então, você pode, professor, reinventar o seu jogo. Você pode dar aula do seu jeito, usando os talentos que você tem, as características que você tem. Se o Usain Bolt conseguiu nos 100 metros, você vai conseguir na sua sala de aula. Por quê? Porque pessoas excelentes atingem a excelência por caminhos diferentes. Não tem um jeito só de ser o professor destaque, de ser o professor bambambam, ou de se realizar na sala de aula. Não tem só um jeito, não tem só uma estratégia, não tem só uma ferramenta, mas tem caminhos diferentes. Só que você tem que descobrir qual faz sentido para você. Tem ferramentas tecnológicas que não fazem sentido para o seu perfil. Então, descubra as que fazem, que você vai ter muito mais sucesso com isso. Hoje eu sou consultora brasileira do Quizzes porque fazia sentido para quem eu era. Eu usava na sala de aula porque fazia sentido para o meu trabalho, fazia sentido para a minha intenção pedagógica. E professores excelentes atingem a excelência por caminhos diferentes. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm talentos incríveis, combinações de talentos, porque o talento sozinho não é nada, ele é uma combinação de talentos. E vocês podem atingir a excelência por caminhos diferentes, vocês não precisam fazer tudo igual. Isso, para mim, foi a maior libertação quando eu descobri isso, que eu podia fazer do meu jeito, que eu podia ser feliz dando aula do meu jeito. Isso foi a maior libertação que eu tive. Aqui eu fiz uma brincadeira com alguns professores da vida real e do mundo fictício aí, que atingiram a excelência por caminhos diferentes. E aí, o que acontece com pessoas que focam nos seus pontos fortes? Segundo a Gallup, voltando, é o maior instituto de pesquisa em People Analytics, em análise de pessoas do mundo. Então, eles fazem muita pesquisa no mundo inteiro. Eles manjam de dados, tá? Segundo a Gallup, pessoas que focam em seus pontos fortes, elas são 3 vezes mais propensas a informarem ter uma excelente qualidade de vida. Professores, nós estamos no topo da lista de burnout. A gente está cansado, esgotado, não vê a hora de chegar sexta-feira. Mas se a gente focar nos nossos pontos fortes, a gente pode ter 3 vezes mais chance de ter uma excelente qualidade de vida. As pessoas que focam em seus pontos fortes, elas são 6 vezes mais propensas a serem engajadas no seu trabalho. O que é você ser engajada? É você estar com vontade de fazer aquilo. É você ir segunda-feira com vontade. Você não, segunda-feira, não quero ir. Eu quero ir, eu quero ter a oportunidade de fazer o meu melhor. Você tem essa oportunidade hoje de terminar o dia e falar, hoje eu fiz o meu melhor. Hoje eu dei o meu melhor, aquela aula foi um espetáculo, porque eu fiz o meu melhor. Então, quem foca nos seus pontos fortes são 6 vezes mais propensos a concordar que eles têm a oportunidade de fazer o seu melhor diariamente. E o que isso muda para as escolas? Sim, lá nos Estados Unidos já existem escolas baseadas em pontos fortes. Escolas, universidades, já existem essas instituições. Aqui, esse é o meu trabalho aqui no Brasil, de trazer isso para escolas, para professores, gestores, ensinar a ter esse olhar. Imagina se lá atrás, quando você era criança, adolescente, se lá atrás, se você
alguém reconhecesse esse potencial que você tem, alguém falasse para você, nossa, como você é bom para puxar conversa com alunos novos, hein? Nossa, como você é bom em ajudar o seu colega, em sentir o que ele está sentindo, como você é bom e criativo. Imagina se lá atrás alguém tivesse visto isso em você. Então, esse é o meu trabalho hoje aqui no Brasil, é trazer essa abordagem para dentro da educação, dentro de escolas e universidades. Porque o que acontece? Maior engajamento de alunos, professores e funcionários, menos esse entra e sai de alunos e professores, aumenta o bem-estar organizacional, claro, as pessoas têm a oportunidade de fazer o que elas querem, elas estão mais engajadas no trabalho, elas ficam felizes, tem um maior rendimento escolar, porque o professor já descobriu o melhor jeito dele ensinar e o aluno já descobriu o melhor jeito dele aprender. Os nossos talentos passam, inclusive, por isso. O meu marido, ele tem muitos talentos relacionados a relacionamentos, a construção de relacionamento com outras pessoas. Dificilmente ele vai pegar um livro para estudar sozinho, mas se ele tiver outras pessoas, ou se ele tiver a oportunidade de ensinar para outras pessoas, ele vai querer fazer, porque existe essa interação, esse relacionamento. Então, os nossos talentos passam, inclusive, por conta disso, para a gente aprender qual é o melhor jeito para eu aprender. Maior empatia e aceitação de diferenças. Lembra que eu falei lá no começo, nós somos diferentes e isso é bom. Ser diferente é uma coisa boa. Para Gallup, um dos princípios norteadores é as diferenças são vantagens. Vocês viram ali, na hora que falou de lista, o Paulo fez assim, eu não, mas a Roberta e o Marlon já levantaram a mão. Então, assim, o fato deles serem diferentes é uma ótima circunstância, porque eles se complementam ali. Eu tenho certeza que o Paulo tem coisas que o Marlon e a Roberta não têm, então eles se complementam naquilo. Menor índice de bullying. Para que vai ter bullying se a gente está vendo as diferenças como vantagem? Se a pessoa ser diferente de mim, é uma vantagem. Puxa, que legal que você pensa diferente de mim, que legal que você aprende diferente de mim. Revoluciona a forma como os alunos vivenciam a educação. Prepara os alunos para o sucesso muito além da sala de aula. Eles vão levar isso para o resto da vida. E a descoberta da melhor forma de ensinar e aprender de cada um. Então, para a gente ir fechando aqui, os nossos talentos ajudam a gente a entender quem a gente é. Eles nos descrevem, eles influenciam as nossas escolhas, direcionam as nossas ações e explicam por que a gente faz algumas coisas melhor do que outras. E eles nos ajudam a filtrar o nosso mundo. São lentes, tá? Que a gente tem. A pessoa ser diferente de você, ela não está fazendo aquilo para te irritar. Ela tem lentes diferentes. Ela entende o mundo de uma forma diferente. Ela sente o mundo de uma forma diferente. Então, se você souber os seus e você entender que ela pensa de uma forma diferente, você pode ver onde que vocês se complementam. Mas conhecer os nossos talentos é um começo. Ele é um ponto de partida. Para quem está aí familiarizado com taxonomia de Bloom, né? Lá embaixo é o identificar. Então, beleza, a gente identifica os nossos talentos, isso é muito bom, mas a gente precisa investir recurso, tempo, intencionalidade para agregar outras habilidades e transformá-los em pontos fortes, para assim a gente conseguir gerenciar as nossas fraquezas, igual o Usain Bolt. Então, hoje, o convite que eu vou fazer para você, professor, é para você começar a olhar essas coisas que você faz. Como que eu vou fazer isso, Rebeca? Você pode fazer o teste. Tem um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Tenho certeza aí que o pessoal da Moonshot vai colocar no chat aí para vocês o link. É um livro da Gallup, então você tem um código de acesso para fazer o teste e tem já várias ideias para você ir desenvolvendo esses talentos, tá? Então, eu vou convidar você. Mas eu não quero fazer o teste agora, eu não consigo, então tá bom. Então, chega no final do dia, pensa nas coisas que te energizaram naquele dia, que te deram aquela sensação gostosa. Nossa, isso eu gostei de fazer hoje. Está relacionado ao seu talento. Aquilo que você aprende rapidamente, aquilo que você faz e você nem vê a hora passar. Para mim, assim, essa palestra passou num piscar de olhos, porque eu estava aqui usando os meus talentos, me sentindo energizada. Então, aquilo que te energiza tem a ver com seus talentos. E eu vou te convidar a você pegar essa sementinha e você plantar ela esse ano. Em vez de você ficar focando naquilo que você não é bom, naquela fraqueza, ficar olhando o outro professor e pensando que você não é igual a ele, eu vou te convidar a plantar a semente dos seus talentos e cultivar esses talentos, para você transformá-los em pontos fortes. E como diria a querida atriz Judy Garland,
ela fala: seja sempre uma versão de primeira classe de si mesmo, ao invés de uma versão de segunda categoria de outra pessoa. Não existe ninguém melhor do que você para ser você. Mas para isso você precisa saber quem você é e como que você pode desenvolver isso para se tornar cada vez melhor e atingir a excelência, atingir o sucesso e ser isso dentro da sala de aula. Eu comecei a minha palestra falando um pouquinho de quem eu era, Roberto, na minha apresentação, mas eu quero que as pessoas me conheçam os meus talentos. Então, muito prazer, eu sou Rebeca Rios, eu tenho realização em primeiro, eu adoro fazer lista e seguir essas listas, e eu adoro ter metas ousadas. Eu já assistia a Moonshot há muito tempo, desde a época da pandemia, já acompanhava, e eu falava, um dia eu quero estar lá, dando uma palestra na Semana Pedagógica Moonshot. Então, eu tenho sonhos e metas, e eu gosto de colocar eles em ação. Eu tenho comunicação, facilidade de contar histórias, de colocar palavras, de pensamentos em palavras. Eu tenho carisma, que é adorar conhecer pessoas novas. Eu amo, queria muito poder trocar com todas essas pessoas que estão assistindo hoje. E eu tenho estudioso, que em inglês é learner. Eu gosto de aprender, eu sou apaixonada por aprender. Por isso que um evento como esse faz muito sentido para mim. E eu tenho ativação. Ativação é aquele, gente, vamos? O que a gente vai fazer? Vamos colocar em ação. Eu queria muito, mas muito agradecer todos vocês. Está aí o meu Instagram, eu posto com a frequência que eu consigo, contando sobre talentos, conto sobre a minha jornada, falo sobre como você pode desenvolver os seus talentos, como você pode identificar esses talentos. Está o meu e-mail, se você quiser entrar em contato para a sua escola, para o seu time de professores. Tem uma mentoria coletiva que vai sair agora em fevereiro, que está linda, 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 para você que quer descobrir e desenvolver os seus talentos. Roberta, Marlon, Paulo, muito obrigado por essa oportunidade. Foi, assim, extremamente importante para mim. Espero ter estado à altura do recado. Foi simplesmente maravilhoso, Rebeca. Depois você olha o chat, ó, aqui que tem um monte de... Ó, excelente, parabéns, que palestra maravilhosa, baita evento incrível. Obrigada, gente. Como é que era uma coisa que tinha aqui? Achei uma alma gêmea, não sei. Falou que era a alma gêmea dela, tudo isso. Olha, a Suzana está pedindo o link para os testes. Rebeca, manda um direct para você no Insta, não é isso que a gente combinou? Ó, pessoal, a plataforma da Gallup, para você comprar lá, ele por enquanto está em inglês. Então, assim, se você quer fazer o teste direto, me manda um direct que eu consigo dar um código para você fazer o teste. Tá bom? Então, ou então pelo livro, mas compensa mais aqui no Brasil comprar o livro, ele sai mais em conta do que o teste na plataforma, e você já ganha o livro, que tem já todos os talentos, toda a forma de você desenvolver, tá? Mas me manda um direct, vamos conversar, que eu explico direitinho para vocês. Maravilha, Rebeca, espetacular tua apresentação, como a Roberta disse, depois se acompanha no chat, se você tiver a oportunidade de assistir a sua própria apresentação, você vai ver que as pessoas te elogiaram demais. Eu simplesmente amei, quero te dar parabéns aí, porque a gente não podia fechar melhor essa Semana Pedagógica Moonshot, sabe? Buscar os nossos talentos. Quantos educadores estão aqui, né? E às vezes a gente fica ali focado no dia a dia e não para pensar um pouquinho em nós como seres humanos, sabe? Então, acho que a tua fala encaixou direitinho. Acho que para a gente começar o ano de 2023 diferente, pensando primeiro na gente. Qual que é o meu talento? Às vezes a gente não para pensar. A gente vai tocando a vida. E como é importante a gente saber o que me faz bem, o que não me faz tão bem, né? E focar nas coisas que me deixam felizes, nas coisas que eu sou bom. Sabe aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa? Exatamente. E trazendo para o ambiente educacional, às vezes eu, professor, estou com 40 alunos em sala de aula. Eu estou dando aquela aula legal, os alunos estão ali interagindo, 35, 36, mas tem 2, 3 que estão ali, talvez um pouco dispersos. Ao invés de eu jogar energia, dizer assim, que bom, mais de 90% dos meus alunos estão aqui comigo, focados e tal. Às vezes a gente sai chateado de sala de aula pensando naqueles 2 que naquele dia, por algum motivo,
estavam mais dispersos. Então, vamos olhar o lado positivo, vamos nos valorizar como pessoas, vamos pensar nos nossos talentos. E se você escolheu estar aqui na Semana Pedagógica Moonshot, significa sim que você está olhando para os seus talentos. Então, eu quero te parabenizar pela tua escolha. E espero que, de alguma forma, essa semana possa contribuir para valorizar cada vez mais os seus talentos. Gratidão, viu, Rebeca? Eu que agradeço. Excelente fala, Marlon. Rebeca, fechou com chave de ouro. Eu acho que todo o instrumental que tem. Verdade. Pessoal, a semana pedagógica, 150 palestras e mais ou menos ao vivo, onde o professor pode escolher o que ele quer trabalhar, o que ele quer aprender, o que ele quer, tem curiosidade. E quando você vem com uma fala como essa, dá mais sentido ainda falar o seguinte: puxa, às vezes a mentalidade é, eu tenho que melhorar muito nisso, e está deixando de ver, né? Ou seja, lia 90 e vai para o 150. Mas talvez ele já é bom. Ele só precisa dizer para ele, você já é bom nisso. Agora foque o teu, né? Desenvolva ainda mais seus pontos fortes para ir, no caso da leitura, como analogia, com 2.900 palavras por minuto. Eu fiquei impressionado mesmo, sabe? Porque o que acontece, olha só como é interessante com as lentes, né? Como que a lente que a gente usa, o mundo, interfere completamente nisso. Olha, eu estudo psicologia positiva, gosto muito de coisa, e só que eu fui, de certa forma, traído, você entende? Pela questão de mundo, ou seja, de o que você acaba estudando. Porque você tem a questão da limitação, ou seja, você vai melhorando, chega num platô, né? Só que a questão é justamente essa. Olha, eu fiquei impressionado. E olha, só para dar esse paralelo aqui também. Isso aqui, muitas vezes, o que é fácil, é o que a gente espera do nosso aluno. Agora, o olhar que eu, professor, e você, professor, tem que ter é que o teu aluno está fazendo isso pela primeira vez. Ele vai ter uma dificuldade natural nisso, até desenvolver. Agora, veja só, será que em outras áreas ele não tem essa facilidade, né? Então, ou seja, é muito louco a gente poder pensar em tudo isso, e eu adorei aquela analogia imagem que você colocou, que não é abandonar a dificuldade ou o ponto fraco, né? Porque ele é um elo de uma corrente. Você só não precisa desenvolver ele com toda a força e só focar nele, né? Porque você está deixando justamente todos os outros elos que tem a facilidade de desenvolver, é muito mais fácil. Que palestra, exatamente. Que fala, que recado, que mensagem para 2023 e para além. Parabéns, Rebeca. Obrigada. Não foi por acaso que ela é a última, né, Rebeca? Eu falei que não era por acaso que ela é a última, né? O pessoal está pedindo o Instagram da Rebeca, está aqui o Instagram da Rebeca, Rebeca com 2 Cs, M Rios, tá? Tá aqui. O pessoal está falando da lista de presença, eu já mudei a lista de presença de outro jeito para funcionar. Gente, calma, por favor. Palestra maravilhosa, né? Vamos ouvir um pouquinho. Tenta de novo, quem estava com problema na lista de presença, eu tirei as sessões, eu já tenho mais de 2.000 respostas aqui comigo, não está com erro, tá bom? E daí a gente pode continuar aqui. Perfeito, Tomazinho, tem que fazer que nem o Tomazinho, tem que seguir a Rebeca, tá bom? Gente, me escreve, eu amo falar sobre esse assunto, é minha paixão, desde o dia que eu fiz o teste, que eu li meu relatório, eu falei, que bruxaria é essa? Eu quero desenvolver mais, eu quero saber mais, eu tenho estudioso, né? Então eu não paro de ler sobre isso, eu amo falar sobre isso, eu amo ajudar as pessoas a desenvolverem seus talentos, vejo como um chamado, como um propósito, tenho acessibilizado muito conteúdo do inglês para português, é uma coisa muito nova no Brasil, então assim, me manda mensagem no direct, vamos conversar, eu amo de paixão falar sobre isso. Eu contei uma coisa para a Rebeca, né? Primeira vez que eu vi essa palestra da Rebeca, eu fiquei tão impressionada que eu terminei a palestra e eu fui falar para o meu marido, eu falei, eu assisti uma palestra agora, você precisa assistir. E ele, há 1 ano e meio atrás, tinha feito um teste. E ele comentou comigo, eu fiz um teste e tal, mas eu nem conectei. A hora que eu falei para ele, ele falou, é o teste que eu fiz. Daí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu não mostrei para ninguém, mas eu vou deixar você ler. Gente,
Juro para você que você fechava os olhos e eu via o meu marido assim descrevendo de cabo a rabo, literalmente, sabe? Assim, inteirinho. É uma coisa impressionante. É muito bacana mesmo, sabe? Então, assim, fantástico. E é uma mensagem fantástica também. Não só o teste é uma forma de autoconhecimento, mas, na verdade, a mensagem é fundamental. De vamos olhar para os nossos talentos, vamos olhar para os talentos dos nossos alunos e vamos explorar esses talentos, né? Vamos fortalecer os talentos, né? E olha só que oportunidade, como o Tomazinho falou, dentro da Semana Pedagógica a gente tem tanta diversidade, então foca lá no seu talento, e aí, sim, eu acho que dá para dar até uma dica, ó. Pega aqui agora, depois que você ouviu isso, vocês têm o final de semana inteiro para maratonar. Vai no guia, busca aquilo que você já gosta, que já é uma coisa que você já se dá bem. Pode ser que eu quero trabalhar com jogos, pode ser que eu quero trabalhar... não, eu quero saber mais sobre metodologias ativas, eu quero saber mais sobre neurociência, porque é uma coisa que me chamou muita atenção. Busca aqui, ó, Ctrl F, coloca a palavra e localiza a palavra. E daí você vai vendo quais são as palestras que você tem que assistir. Daí você vem aqui, ó. Aliás, você não precisa nem vir aqui. Eu vou contar um segredo para vocês. Aqui no guia, se eu buscar a Rebeca, por exemplo, eu vou aqui. Eu tenho a Rebeca, tá vendo? A Rebeca fez várias palestras, a gente já vai falar isso, são as palestras do Quizzes. Olha só. Essa palestra da Rebeca está falando que ela está na trilha do Quizzes e na trilha da cultura digital. Ó, magicamente eu clico aqui, eu vou cair na trilha do Quizzes. Então, é uma ótima. Foca no teu talento, faz uma escolha acertada e você vai direto para a trilha que você quer assistir, tá bom? Então, assim, fica essa dica para o final de semana. A gente vive maratonando série no Netflix e tudo mais. Vamos maratonar coisa que vai acrescentar na nossa vida, né? Então, a gente pode se dar o luxo de fazer isso esse final de semana. E aqui, só para não deixar passar do Quizzes, né, Rebeca? Rebeca é a representante do Quizzes no Brasil. Ela que preparou essa trilha, que está incrível. O Quizzes... Rebeca, fala um pouquinho rapidamente o que é o Quizzes, por favor. Gente, o Quizzes é uma plataforma de quizzes online que você pode jogar de forma síncrona ou assíncrona, com mais de 13 tipos de perguntas, uma mais legal que a outra, e você vai criar sua conta assim. Tem mais de 30 milhões de quizzes prontos, de várias matérias. Agora a plataforma está disponibilizada em português. Eu participei da revisão da tradução, ainda estou fazendo a tradução da plataforma, mas já dá para você criar em português, dá para você criar aulas, slides, importar os seus slides, relatórios 1000. Vai ver a trilha do Quizzes, porque é uma ferramenta que super vai agregar na tua prática de professor, seja ela qual for, como gestor. Tem muitos presentes para vocês. Tem aí, vocês podem criar a conta de vocês, tem um QR Code para você criar a sua conta. Tem um outro jogo, um quiz, para quem assistir a trilha, concorrendo a 6 meses do plano Super, tá? Que tem algumas ferramentas a mais. Então, vale muito a pena conhecer essa plataforma, que é considerada a plataforma que mais engaja no mundo. A gente falou de engajamento, então é a plataforma que mais engaja no mundo. Também, quiser mandar mensagem sobre quizzes, me manda mensagem sobre quizzes. Vou adorar conversar mais com vocês. Então é isso. Pronto, demos nossos recados. Rebeca, grande prazer, viu, te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, um bom ano letivo. Adorei essa... O Júlio colocou aí, #Foco nos Talentos. Vai ser a hashtag de 2023. #Foco nos Talentos. Se você gostou, curtiu alguma coisa, me marca lá no Instagram o que ficou para você dessa palestra. Eu vou adorar saber, porque para mim faz muito sentido eu poder ajudar professores. Obrigada, gente. Boa noite. Antes de dormir, já risca na tua listinha Palestrei na Moonshot, ao vivo. Bora lá, então, Obrigada, galera. gente. Vou puxar mais 2 pessoas aqui para a tela, ó. E, ó. Opa, não subiu. Agora foi.
Rebeca, gratidão, viu? Então, falar sobre por que a gente está puxando a Manu. Fica à vontade agora, pode relaxar. Estamos puxando a Manu, porque assim, como ela está fazendo a tradução ao longo da semana inteira, sozinha, a gente dá uns intervalinhos aqui, ela está bem cansada. E às vezes, na hora de ir embora, às vezes a gente se estende um pouquinho. Eu digo para ela, ó, beleza e tal, e às vezes ela sai sem se despedir. Então, hoje a gente fez questão que ela viesse aqui se despedir de forma correta. Manoeli, obrigado por estar nos acompanhando ao longo da semana inteira. Gratidão. Voltaremos contigo no dia 6 de fevereiro. Obrigada, gente. Boa noite e bom restinho aí de evento para vocês. Obrigada. Valeu, Manu. Gratidão, viu? E tem outra pessoa aqui na tela, hein, Roberta? Tem mesmo, nosso amigo. Eu acho que eu sei de onde ele é. Então, fala aí. Conta aí para mim. O Arley, nosso querido aluno da pós-graduação Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais de Goiás. Tô certo ou tô errado, Arley? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? É isso aí mesmo, Marlon. Aqui de Goiânia, do estado de Goiás. Show de bola, Arley. Bom, que bom tê-lo aqui conosco para a gente encerrar a Semana Pedagógica Moonshot. Ao longo dessa semana, a gente foi falando várias vezes que a Moonshot tem 3 pós-graduações, uma de Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais, uma dos anos iniciais e uma para gestores, gestão de escolas, um MBA. Ao longo dessa semana, nós estamos com uma promoção, a primeira parcela é R$ 99,00, as demais parcelas têm 20% de desconto. Essa promoção é por tempo limitado, deve encerrar agora no domingo. Se você gostou da Semana Pedagógica Moonshot e quiser ser aluno da Moonshot Educação, fica aqui esse convite para você vir junto conosco. Mais do que nós aqui falarmos da Semana Pedagógica Moonshot, o que a Roberta fez? Compartilhou lá no grupo do WhatsApp dos alunos da pós-graduação Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais com a seguinte pergunta: alguém se habilita para estar junto conosco ao vivo e falar sobre a sua experiência com essa pós-graduação Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais? E vários levantaram a mão. Um deles está aqui, que é o Arlen. Então, nossa gratidão por você estar aqui. É um depoimento 100% livre, à vontade, para falar dos pontos positivos, negativos. Arlen, a palavra é sua. Opa, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem ainda está vivo acompanhando essa live maravilhosa da Moonshot Educação? Coloca aí no chat aqui agora. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Até vou colocar aqui o Moonshot, ó. Eu já preenchi aqui. Vou colocar agora aqui uma segunda pergunta. Quem é que está animado ainda para a gente poder fazer um fechamento bacana da Semana Pedagógica? Eu também estou. Gente, eu vou começar aqui aproveitando um dos temas da Semana Pedagógica, que foi a inclusão. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa morena, aproximadamente de 1,62 m, uso óculos, o meu cabelo é enroladinho, eu estou com uma camiseta azul marinho e com uma imagem. E essa imagem é de um astronauta com um skate turbinado indo à Lua, ou seja, indo a Moonshot para poder fazer aqui uma pequena demonstração da pós-graduação. Gente, eu sou esposo, eu sou professor, sou engenheiro civil, sou servidor público e acompanho a Moonshot já em alguns eventos que ela faz. Num desses eventos, eu fui convidada a fazer a pós-graduação, e a pós-graduação ela é muito interessante e ela foi formatada de uma maneira que deixa você bem à vontade. A plataforma é uma plataforma bem limpa, você consegue descobrir as coisas, navegar nela com bastante facilidade. Há uma primeira entrega de um professor sobre uma
determinada metodologia ativa, e depois eles fizeram uma coisa sensacional. Naquela parte do intervalo entre uma aula e outra, uma sequência de aula e outra, tem a famosa sala dos professores. E nessa sala dos professores, eles se reúnem e cada um demonstra o seu ponto de vista, a sua experiência sobre a aplicação daquela metodologia. Logo após, você tem as trilhas de aprendizagem, onde você vai se inteirar um pouco mais sobre o conteúdo de cada metodologia. Tem os professores tutores também, o Rafael, o Douglas, que fazem um apanhado de toda a metodologia também, e a Roberta faz a adaptação da metodologia para as crianças. Então, você pega em um arcabouço desde adulto, adolescente, crianças, com uma determinada metodologia, e como é que você aplica essa metodologia para esses diversos níveis de pessoas. Então, assim, é muito interessante. A avaliação é uma avaliação que você vai utilizar na sua prática profissional. Então, você elabora um plano de aula, e nesse plano de aula, você, na medida do possível, até aplica esse plano de aula em uma aula sua específica. Você não precisa aplicar a metodologia ativa em todas as suas aulas, mas você começa, escolhe uma aula com muito carinho, que você faz assim com bastante interesse, e aplica uma determinada metodologia nessa aula. Vê o feedback, se deu certo, se não deu certo. O que deu certo, ótimo, excelente. Se não deu certo, pega uma outra metodologia e aplica em uma outra aula de uma perspectiva diferente, até você conseguir descobrir aí o seu talento, ou seja, qual metodologia foi aquela que fez sentido para você e que você consegue aproveitar, que os seus alunos acham bem atraente e bem estimulante aquele conteúdo para você. Além disso, nós temos todo um acompanhamento através do WhatsApp, o grupo é bem interativo, um ajuda o outro, os tutores também ajudam na distribuição das informações, dos informativos, no acolhimento. Então, é muito interessante todo o formato que foi feito da pós-graduação. Eu me formei agora, na turma de janeiro, fiquei muito satisfeito com tudo o que foi apresentado para nós, apliquei várias metodologias em momentos diferentes e vi as que fizeram sentido para mim, e os alunos ficaram muito interessados em bastante dessas tecnologias, dessas metodologias, e eu gostaria de puxar um pouquinho e fazer uma provocação. Nós temos acesso à questão da neurociência muito tarde. Quando eu me dei conta da neurociência, foi numa parte da pós-graduação. Ou seja, eu passei a minha infância sem conhecer as melhores técnicas de aprendizado, eu fui para a minha adolescência sem ter acesso às melhores técnicas de aprendizado. No ensino superior, eu nem sei o que era cérebro, eu não sabia nem o que isso implica na nossa vida, e só fui passar a ter contato do cérebro na pós-graduação. Então, aqui a minha provocação seria a seguinte: a neurociência já deve fazer parte lá da educação infantil. A neurociência já deve fazer parte lá no ensino médio. E como é que a gente pode fazer isso? As crianças já fazem isso muito bem, através das brincadeiras. As brincadeiras são grandes momentos de aprendizado. Eu vi um filme, a minha filha acompanhou uma série, e numa série houve um capítulo dedicado a quê? Você coloca uma criança dentro de uma sala para estudar 10 horas seguidas, ela não tem o direito de ir ao banheiro, se ela tiver dificuldade, ela é tolhida por aquela dificuldade que ela apresenta, e, assim, quando alguém pegou essas crianças e levou para elas brincarem, isso aí ficou marcado na cabeça daquelas crianças.
Aquelas crianças não tiveram um encontro de apenas 4 horas com aquela pessoa e aquilo dali ficou gravado para o resto da vida dela. Então, o que nós devemos fazer é brincar mais. O que nós devemos fazer são atividades mais práticas, atividades em que você coloca a pessoa para debater em conjunto, em que você coloca a pessoa para interagir, em que você coloca a pessoa para dialogar, em que você coloca a pessoa para minhocar. E isso daí, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Não tem chat GPT no mundo que dê conta disso. Porque o chat GPT, a inteligência é artificial. E a nossa inteligência, ela é real. Então, eu deixo essa provocação aí para vocês. E aos meus colegas professores aqui, ó, um coração enorme. Batam no peito e falem: eu sou professor com muito orgulho e tenho uma honra em ser professor, em fazer a vida dos meus estudantes uma vida melhor e dar a oportunidade a eles de galgar espaços profissionais, pessoais, maiores na vida. Então, um abraço, um acolhimento muito forte a todos vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Maravilha, Warlen. Que depoimento lindo. Obrigado, viu, meu amigo? Muito, muito obrigado. E você percebe, você que está aí do outro lado da tela, está percebendo que é completamente sincero, sem nada combinado. Roberta pediu, as pessoas vêm aqui na disponibilidade compartilhar um pouquinho da experiência deles, contar o quanto foi importante para eles realizar essa pós-graduação. Como eu disse, se isso fizer sentido para você, venha junto conosco. Eu favoritei aqui 3 perguntas. Vamos tentar responder rapidamente aqui, ó, Raquel. Roberta, Marlon ou Paulo, qual dos cursos de pós vocês mais indicariam para quem é bacharel, docente da educação do ensino superior e ensino médio? Algo voltado para aspectos pedagógicos. Eu acredito que dos 3, não sei se vocês vão... Aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, talvez se enquadre melhor aí no teu caso, que é a pós-graduação que o Warley está dando a experiência dele, aprendizagem ativa e tecnologias educacionais. Alguém está perguntando... Ele falou o aspecto pedagógico, Marlon, só um pouquinho. Ele falou o aspecto pedagógico. O aspecto pedagógico a gente entende didático, de sala de aula, de dar aula, né? Usar aula, criar experiência de aprendizagem. Aprendizagem ativa, não tenha dúvida. Se no aspecto pedagógico você quis dizer se preparar para um cargo de gestão, aí o MBA em gestão de escolas. Perfeito. Ó, Vânia, posso me inscrever na pós até quando? Vânia, a gente está com preço promocional, ele é por tempo limitado, a princípio até domingo, dia 29, talvez isso se estenda um pouquinho. A pós, ela começa no dia 13, a próxima turma, dia 13 de fevereiro, e se você quiser pegar esse preço promocional, fica aí o convite, a primeira parcela é R$ 99,00 e as demais parcelas estão com 20% de desconto ao longo da pós inteira. Então, esse é o convite. Se você puder fazer esse movimento, se você tiver interesse, será muito bem-vinda. O que mais aqui, ó? Acho que é isso, né, Roberta, de perguntas aqui da pós. Perguntaram como saber da pós. A Roberta está mostrando aqui, né? E também vamos colocar no chat novamente. Eu já vou colocar... E também vou ensinar para vocês como que vocês fazem desde a Semana Pedagógica, tá? Aqui na Semana Pedagógica, pós-graduação, se você clicar na pós-graduação, ele vai falar um resuminho de cada uma das 3. Clicando em cada uma delas, você vai para o detalhamento, quem são os professores, carga horária, para quem que é, qual é o público-alvo dessa pós, os módulos que vão ter ali dentro, quem são os professores, quem é o coordenador, alguns depoimentos dos alunos daquela pós em específico e qual é o valor, tá bom? Então, de cada uma das pós, você vai tendo este mesmo conteúdo respectivo, né? Vamos... Em cada um ali. Maravilha. Vamos puxar a Rebeca aqui de novo. Ó. A Rebeca está aqui embaixo. Rebeca, se você quiser participar aí do encerramento, será mais que bem-vinda aqui, ó. Chegamos. Opa! Você aí puxou e eu puxei.
Chegamos, gente. Chegamos ao momento final de mais uma edição da Semana Pedagógica Moonshot, a 4ª edição da Semana Pedagógica Moonshot. Cabe só observar que nós chegamos ao final dos momentos ao vivo, né? Porque ainda, dentro desse endereço, semanapedagógica.com.br, você tem acesso a mais de 170 palestras que estão nesse endereço, vão ficar abertas até o próximo domingo, dia 29, às 23h59. Fica aqui o convite para você maratonar todo esse conteúdo que está à sua disposição. Tem trilhas das plataformas como Quiz, Geniali, Canva. Tem palestrantes incríveis como a Rebeca e todos que passaram por aqui ao vivo e os outros que também aproveitaram para gravar esse conteúdo. O Arlen também é um palestrante da Semana Pedagógica Moonshot. Então fica aí o convite para vocês acessarem todo esse conteúdo, maratonarem nesse final de semana e aproveitarem tudo que a Moonshot preparou para você de forma aberta e gratuita. Vamos... Desculpa, Marlon, só ia falar. E semana que vem vocês descansam, recupera o fôlego, porque daí vem o momento 2, com novos momentos ao vivo. Então, semana que vem é para ficar descansando e ter mais uma chuva de inspiração de 6 a 10 de fevereiro no momento ao vivo. Não podemos encerrar essa edição, essa 4ª edição da Semana Pedagógica Moonshot, sem novamente agradecer a todos os nossos patrocinadores que fizeram Vias de Fato essa semana acontecer, nos ajudando financeiramente. Canva, Padlet, a Prova Rápido, Zoom Education for Life, nossa gratidão. Todos os apoiadores / multiplicadores que nos ajudaram presenteando o nosso público, que nos ajudaram fazendo com que esse evento alcançasse mais educadores. Vou citar todos eles aqui: Geniali, Freitas Bastos, Class in the Box, Quizzes, Top Worksheets, Sandbox, GradPen, Peerdeck. Espero não ter esquecido ninguém. Se eu esqueci, Roberta, por favor, me ajude. Não, você não esqueceu, e aí eu vou só chamar atenção para uma coisa, Marlon. Vale a pena vocês olharem os presentes. Nestes presentes, vocês vão ter 3 meses de assinatura premium do Peerdeck. Vocês vão ter 100 correções do GradPen. Vocês têm todas as extensões do Sandbox, 7 extensões do Sandbox gratuitas. Você tem do Quizzes a chance de ganhar se você fizer a trilha, e você tem as lições que o Quizzes fez. Do Class in the Box, vocês têm código promocional. Do Freitas Bastos, livros de educação com desconto. Do Geniali, tem presentes, templates, desconto e tudo mais. Do Padlet, tem um Padlet com 18 Padlets que você pode clonar e usar na sua sala de aula. Do Canva, do Zoom e da Prova Rápido, você tem os links para você acessar a plataforma. No Canva, você tem como criar conta grátis, tem um montão de coisa de presente lá, vídeo, manual, um montão de coisa incrível. Então, não percam... E a implantação na escola, né? E a implantação na escola, que também é de graça, né? Exatamente, a implantação na escola também é de graça. Então, não percam os presentes. Isso é imperdível. Perfeito, Roberta. Vamos, obviamente, agradecer assim, com o coração cheio de alegria, a todos vocês, palestrantes, que doaram o seu tempo, o seu conhecimento, prepararam um conteúdo com carinho para poder entregar aqui para milhares e milhares de educadores que passaram aqui ao longo da semana junto conosco nos momentos ao vivo e também nos momentos assíncronos. Nossa gratidão a todos vocês, palestrantes. A gente continua em contato lá no grupo do WhatsApp com novas conversas. Muito, mas muito, muito obrigado por nos ajudarem a fazer essa edição da Semana Pedagógica Moonshot. Eu falo em nome de todos que organizaram esse evento. Vocês foram incríveis. Nosso muito, muito obrigado. Não só doaram o seu tempo, sua atenção, o seu conhecimento, mas nos encheram de dicas, nos ajudaram a publicar nas suas redes sociais,
fizeram esse evento alcançar mais e mais público. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por toda a ajuda que vocês nos fizeram ao longo de todo esse processo de organização. Gratidão a todos vocês, palestrantes. Posso só dar uma palhinha do impacto de tudo isso? Vai lá. 72 mil visualizações desde segunda-feira. Isto é o impacto de uma semana pedagógica da Moonshot. É um número que a gente tem que mostrar. Ó, que última semana a gente tem que mostrar, porque o impacto é gigantesco. Então, ótimo, Roberta, maravilha. Eu acho que tinha que mostrar isso. 30 mil horas. 30 mil horas. E pela organização mega talentosa e impecável de vocês da Moonshot, porque vocês realmente me surpreenderam. Eu ficava assim, como que eles dão conta de tudo isso, esse monte de palestrante, esse monte de trilha, esse monte de presente, esse monte de coisa, mas vocês estão realmente de muito parabéns. A gente, como palestrantes, se sente muito acolhido, a gente se sente muito participativo de tudo que a gente está fazendo, e eu acho que é gostoso a gente poder compartilhar com outros professores, e vocês dão essa oportunidade para a gente. Então, em nome dos palestrantes, eu vou agradecer aqui à equipe Moonshot, porque realmente não teria sentido a gente participar de um evento que não fosse tão bem organizado como o de vocês. Muito talento envolvido aí, viu? Rebeca, já que você tocou no assunto da organização, eu estou diariamente aqui com a Roberta ajudando, mas assim, a Roberta, ela é um fenômeno aí, né? O incrível o quanto ela consegue produzir num curto espaço de tempo. Deixa eu aproveitar aqui, ó, algumas pessoas ao longo da live foram falando, pouquinhas, mas amanhã é aniversário dela, Roberta Aquino. Nossa gratidão, Roberta. Eu falo assim, em nome da Moonshot Educação, é um prazer trabalhar contigo diariamente, eu aprendo demais contigo. Então, em nome da equipe da Moonshot Educação, o nosso carinho, que você esteja um novo ciclo na sua vida, para lá de especial, que traga assim muito sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Espero que você possa alçar cada vez voos maiores. Então, gratidão em nome da Moonshot Educação, e eu tenho certeza que eu falo em nome de todos os palestrantes, porque você é a responsável por contactar, por responder, por tirar dúvida de todos os palestrantes. Então, eu sei o carinho que você faz isso, com todo o gosto. Então, em nome dos palestrantes, eu também sou um deles. Muito obrigado pelo acolhimento que você faz a todos nós. E eu vou aqui ousar falar o meu muito obrigado em nome do público que acompanhou a Semana Pedagógica Moonshot também. Aqui, ó, várias vezes... Quem aí é fã da Roberta Aquino? Quem aí é fã? Eu sou fã da Roberta Aquino. Roberta Aquino tem milhares e milhares de fãs. Então, Roberta, espero que esse novo ciclo seja um ciclo de muita felicidade para você, viu? Muito obrigada para todo mundo, de verdade. Muito obrigada. Fiz e faço tudo todos os dias com muito carinho. Acho que isso dá para sentir. Dá para sentir quando eu estou aqui na tela, dá para sentir quando a gente fala no WhatsApp, quando a gente cria as coisas com cuidado, com carinho. E também tenho que agradecer essa equipe maravilhosa que me permitiu estar aqui dentro com eles, né? O convite do Marlon, do Tomazinho, para eu estar aqui com eles. E também não posso deixar de mencionar várias pessoas me ajudaram, os palestrantes foram maravilhosos, mas teve duas pessoas que eu tenho que mencionar, já que a gente está fazendo nosso encerramento. Silmara me ajudou muito, a gente foi discutindo ideias de coisas, todo momento ela perguntava para mim, o que você precisa de ajuda, Rô? O que você precisa de ajuda? E a Cris Reis, essa daí, vou falar uma coisa para você, foi minha mão direita nas trilhas, ela revisou todas as trilhas, todos os perfis sociais, e deu um trabalhão para fazer com esse mundo de palestra, e assim, fantástica, Cris, muito obrigada, minha gratidão. Semana que vem, no dia 9, eu acho, ela está aqui com a gente no ao vivo, a Cris é muito incrível também, vocês vão adorar. Gente, muito obrigada. Não podemos deixar de agradecer, obviamente, a Isadora,
esteve aqui junto conosco, respondendo todas as perguntas, responsável pelo marketing da Moonshot Educação. Isadora, todo o nosso carinho pelo teu trabalho, que você continue conosco por um bom período de tempo. A gente fica muito, muito feliz em tê-la com toda a energia aqui na Moonshot Educação. Nosso muito obrigado ao Matheus, que é quem cuida de todas as nossas plataformas, não só na produção da Artes, mas hoje em dia o Matheus também é um estrategista, está junto conosco pensando na Moonshot Educação estrategicamente. Agradecer ao Ademar e à Cris, que entraram no nosso time num curto espaço de tempo e fizeram muitas aproximações, muitos contatos com sindicatos, com municípios, com proprietários de instituições privadas. Então, Ademar e Cris, nossa alegria, nosso carinho. Que bom tê-los conosco dentro desse foguete chamado Moonshot Educação. Nossa gratidão ao Paulo Tomazinho, ele não está no dia a dia aqui, mas sempre que a gente precisa de alguma ideia, sempre que a gente quer olhar, sabe para onde? Para o futuro, é para ele que a gente contacta. Paulo Tomazinho, e aí? Como é que a gente vai enxergar esse ano de 2023? E aí ele liga a câmera aqui, pá. Então a gente aprende mais aí contigo, viu, Paulo Tomazinho? Palavra sua, meu amigo. Não, é um ciclo, né? Um ciclo que a gente está terminando esse, já olhando para o momento 2. Termina o momento 2, esses dois incansáveis, a Roberta e o Marlon, já começa com o Matheus, com a Isa, com o Ademar, todos nós, já começamos a pensar a semana de julho, né, que vai ser a quinta, e a gente espera isso, né? A gente faz isso para cada um de vocês que está aí do outro lado da tela. A gente faz isso para poder dar vitrine para pessoas maravilhosas, como a Rebeca, como o Arley, que está aqui na tela aí com 150 palestrantes, que faz a educação no dia a dia da sala de aula, que faz a educação no dia a dia da tua vida, e isso precisa ser mostrado. E agradecer a cada um de vocês que confia, que dedica o seu tempo, dedica a sua atenção a estar aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e aqui na Semana Pedagógica, né, principalmente no momento ao vivo. Muita gente, claro, assiste a gravação, mas estar aqui ao vivo, vocês não têm ideia, o maior presente que um ser humano pode dar para o outro é o seu tempo e sua atenção. Por isso, nós da Moonshot estamos extremamente gratos ao seu tempo e sua atenção, ao vivo ou mesmo na gravação. Muito, muito obrigado. É por vocês que a Moonshot existe, é para isso que a gente trabalha, para pensar um projeto de educação, para pensar um projeto de país que parte da educação e de uma educação de qualidade, onde ela é feita lá, na sala de aula, no dia a dia com cada aluno, aproveitando seus pontos fortes, seus talentos, né? Isso a Rebeca nos deixou muito claro para a gente hoje. Isso é só para poder complementar. Muitas vezes eu escuto Marlon, Roberta, Rebeca, Warley, assim, o gestor, Paulo, você precisa vir para cá, o Moonshot precisa vir para cá, porque eu quero que todos os meus professores utilizem tal ferramenta, eu quero que todos os professores utilizem tal metodologia ativa. Eu fico pensando, será que é a melhor estratégia? Né? Eu já tinha essas dúvidas. E a gente olhava que sempre a diversidade da experiência de aprendizagem do aluno, eu preciso ter a diversidade de professores. E a Rebeca hoje colocou isso com todos os argumentos, né, científicos e com o Instituto Gallup por trás e com a riqueza de clareza que ela trouxe para a gente, que mostrando justamente qual é o caminho que deve ser seguido. O caminho é foque nos teus pontos fortes, se desenvolva cada vez mais, acelera com isso, voa com isso e cuide só apenas dos pontos fracos para que essa corda não rompa, para que essa corrente não rompa. Ou seja, então eu acho que isso está muito claro, né, o direcionamento para que a gente precisa trabalhar, para a gente poder fazer realmente essa transformação da educação, essa repensar a educação. A educação como está hoje, acho que não tem dúvida, todos, qualquer um que você conversa, você sabe que tem que mudar, mas ninguém tem clareza do para onde ir ou o que mudar, né? Eu vou falar isso no momento 2, lá na jornada de transformação didática, mas dando um spoiler justamente isso, ou seja, todos sabemos que precisamos mudar, mas o que mudar? Né? E acho que a Rebeca mostrou um bom caminho para a gente poder ter esse norte, esse direcionamento. E com isso, a gente encerra, eu acho que a palavra final deve ser do Roberto, deve ser do Marlon, um prazer imenso, né? Obrigado a cada um de vocês. O seu tempo, sua atenção. Esse é o maior presente. Falando nisso, ó, palestrante do momento 2 aqui, ó, esses dois, não sei fazer com as duas mãos, tá vendo, Rebeca? Só tem talento com uma mão, a outra mão fica torto. Os dois vão estar aqui, tá vendo? Então, os dois vão estar na vida. Gente, ó, gratidão, e como o Paulo Tomazinho acabou de reforçar,
tudo isso não seria possível ou não faria sentido sem a participação de vocês. Gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu feedback. A gente gosta muito de ouvi-los. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter te inspirado a fazer um 2023 melhor. Ninguém aqui está querendo dizer o que você tem que fazer, mas sim mostrar um cardápio vasto para que você possa escolher dentro desse cardápio o que faz sentido para você e, obviamente, fazer as adaptações necessárias. Nosso muito obrigado pela tua confiança, pelo teu carinho com a Moonshot Educação. Desejamos um 2023 incrível e voltaremos a nos ver aqui mesmo, nessa quarta edição, no Momento 2, que vai iniciar no dia 9 de fevereiro. É isso aí, gente, ó. Ó, que coisa linda aí, hein? Tchau, 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 tchau. Muito, Tchau, gente. Tchau, tchau. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.